Olá, queridos alunos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje daremos início à nossa aula 1 da unidade 4 da disciplina de habilidades para o mundo do trabalho. Essa nossa unidade 4 é a nossa última unidade, estamos chegando ao fim, né, das unidades da disciplina, e trataremos hoje de uma temática muito importante, que faz aí para nós um fechamento, um encerramento de aspectos que trabalhamos ao longo das demais unidades. Espero que o conteúdo chegue bem para vocês, né? Relembrando que na mesma dinâmica teremos aí os materiais didáticos, materiais de apoio, materiais complementares, vídeos complementares, todos disponíveis aí no ambiente virtual, né? E sigo, né, a recomendação aí de que vocês se organizem no estudo, conforme eu deixei disponível no cronograma, na apresentação da disciplina, no roteiro de estudos, e também, né, que para esta aula vocês acompanham o slide da aula 1, tá joia? Eu vou iniciar minha projeção aqui para a gente começar a falar desse tema tão importante que é a ética profissional, ok? Então vamos lá, iniciando aqui minha apresentação. Então, estamos aí na nossa aula 1 da unidade 4, a disciplina Habilidades para o Mundo do Trabalho, e a temática é a ética profissional. Antes da gente entrar propriamente dito no que é a ética profissional, né, eu gostaria de trabalhar com vocês algumas reflexões do que é ética. Né? Ética é um termo que a gente escuta tanto falar, né? A gente muitas vezes faz uso, inclusive, do termo ético, antiético, e às vezes a gente não para muito para pensar o que vem a ser isso. E aí, para iniciar nossa reflexão, eu gostaria de deixar essas perguntas, né? Quando às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa e a gente faz um julgamento, a gente diz, nossa, isso está errado, né? Ou às vezes alguém toma uma decisão e fala, não, a pessoa fez certo, fez bem, né? A gente diz que algo é bom ou ruim, e às vezes a gente se pergunta se devo ou se não devo fazer algo, né? Essas reflexões, essas perguntas, é para já instigá-los, porque tudo isso, muito possivelmente, a resposta a essas perguntas, passa pelo campo ético, tá? Ou desemboca no que é a reflexão ética de determinado assunto, tá? Mas para a gente chegar efetivamente na ética como um todo, a gente não pode deixar de falar da moral, né? Passar sobre o conceito do que vem a ser moral e reconhecer posteriormente, né, as diferenças entre ética e moral, apesar de estarem ligadas às diferenças existentes, tá? Então, a moral está intimamente ligada à ética, ok? E a gente vai falar um pouquinho dela primeiro para a gente conseguir chegar até a ética. E aí, o que vem a ser, pessoal? O que é moral, né? Qual seria, né, o conceito? Então, a gente poderia dizer que moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Então, ó, já tem aqui dois elementos importantes. A gente está falando de normas e sobre comportamento, tá? E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição, pelo cotidiano. Então, opa, outra dica. Então, se é adquirida pela educação, pela tradição, pelo cotidiano, muito possivelmente a gente vai perceber que existem diferenças, né? As pessoas são educadas de formas distintas, as pessoas possuem tradições distintas, né? As pessoas possuem cotidianos e rotinas distintas. Então, a gente já começa a ter pistas aí do como isso é vasto e complexo, né? Então, trata-se do conjunto de normas, ou seja, das regras, do que é esperado do indivíduo socialmente. Então, a primeira aspas que eu gostaria de abrir aqui é para que vocês não confundam com o aspecto legal. Tá? Quando a gente fala sobre conjunto de normas e regras, não é necessariamente o que a lei determina. Tá? Muitas das vezes, conjuntos de normas e regras que são amparados pela moral, com a evolução dos tempos, pode se tornar uma lei, tá? Mas não é o que necessariamente está descrito em lei, tá? Não vamos fazer essa confusão, tá joia? Mas quando a gente diz do que é esperado do indivíduo socialmente, essa colocação é relevante para a gente vai trabalhar ela durante toda a unidade. Então, ou seja, de todos nós, enquanto indivíduos inseridos na sociedade, na comunidade, há algo, né, há comportamentos que são esperados de nós e outros que não são esperados. O que se espera ou não se espera de qualquer pessoa, muito possivelmente está ancorado nesse conjunto de normas que regula o nosso comportamento e que a gente dá o nome de moral, tá? Trouxe também aqui um conceito de um autor, tá? Que é o Arruda. Ele diz lá, moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano
e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando suas ações e seus julgamentos sobre o que é moral ou o que é imoral, o que é certo, o que é errado, o que é bom e mal. Então, por isso, aquelas nossas perguntinhas do início. Então, quando eu decido sobre algo, se é certo ou se é errado, quando eu julgo algo, se é bom ou se é ruim, se eu devo ou se eu não devo fazer alguma coisa, eu estou passando pelo campo da moral, que é o meu conjunto de regras, muito possivelmente aprendido pelos meus costumes, minhas tradições, minha família, minha escola, a sociedade em que eu vivo, e que eu cheguei até esse julgamento, dizendo, não, isso é certo, isso é errado, tá? Isso é bom, isso é ruim, tá? E aí, né, novamente, a gente pode começar a entender que esses julgamentos variam de uma pessoa para outra, né? Eu posso achar alguma coisa correta, outro não, né? E vice-versa, tá? E aí também é importante rememorar dois conceitos ligados à moral. O conceito de imoral, que é mais comum de escutar, e o conceito de amoral. Né? O que seria o imoral? É tudo que contraria o que foi exposto pela moral. Né? Ou pessoa que não cumpre as regras propostas pela moral. Tá? Então, por exemplo, furar uma fila de qualquer lugar, né? Seria algo que muito possivelmente todo mundo diria, não, isso é imoral, né? Porque existe uma convenção social de que, havendo uma fila, as pessoas precisam se posicionar nela e aguardar sua vez. Se alguém fura essa fila, entende que essa pessoa contrariou aquilo que foi exposto pela moral. Ou seja, ela deixou de cumprir uma regra proposta por aquela comunidade, ou aquele meio onde se vive, tá? Já o amoral é aquela pessoa que não possui senso do que vem a ser moral, pois ela não leva em consideração os preceitos morais. Então, ou seja, seria aquela pessoa que desconhece, talvez, qual é esse conjunto de regras socialmente determinado como sendo moralmente possível, e por isso ela desconsidera. Ou talvez porque ela não tem minimamente uma capacidade de julgamento, né, de dizer se aquilo é moral ou não é, por motivos diversos. Então, a pessoa que age, né, com a moralidade, ela difere-se do moral porque ela não consegue discernir o que é moral e o que não é. Tá? Já o imoral, ele age com conhecimento de causa e contrariando a moral propositalmente. Tá? E aí a gente precisa entender algumas questões sobre tempo e lugar, quando a gente fala ainda de moral. Deixa eu só voltar aqui para o Nietzsche não me derrubar, tá, pessoal? Porque às vezes ele me pergunta, você ainda está aí? Mas tá tudo certo aqui. Vamos voltar. Então, ó, entendendo diferenças, tempos, né, as diferenças com relação à moral relacionada ao tempo e lugar. Então, eu trouxe alguns exemplos para poder ilustrar, que eu acho que chega melhor para todo mundo. Então, ó, dentro de um contexto sócio-histórico, então seria o tempo. Vamos falar do voto feminino, né? Muitos devem saber que há anos atrás as mulheres não tinham jeito de votar, de escolher, né, os nossos representantes, né, os nossos governantes no Brasil. Então, ó, se a gente perguntar para um indivíduo brasileiro lá do início do século passado, né, do século XX, com um homem, né, possivelmente você falasse para ele, você acha que é correto as mulheres votarem? Possivelmente ele diria, né, que é algo errado, que é algo ruim. Por quê? Porque dentro da concepção moral da época, isso não era permitido e não era entendido como adequado, como possível. Tá? Não quer dizer que todos pensavam assim, tá, pessoal? Mas possivelmente a maioria dos indivíduos pensariam dessa forma por uma concepção daquela época, tá? Olha lá, porém, se essa mesma temática fosse perguntada a um brasileiro atual, de tempos contemporâneos, muito possivelmente a grande maioria dos homens diria que é favorável ao voto feminino, que foi uma grande conquista das mulheres e que elas também têm direito de exercer, né, o voto. Então, ou seja, quando a gente pensa que isso lá no início do século passado e agora, né, ou seja, mais de 100 anos, a gente percebe que dentro de um contexto sócio-histórico existe uma diferença de uma concepção moral. E aí, né, já planta aí a semente para nós de que essas concepções morais variam sempre, elas sempre vão mudar, elas estão em constante modificação. Então, o que hoje a gente atribui dentro do nosso contexto social como certo ou errado, talvez daqui a anos essa concepção mude, tá? Mas também acontece dentro de um contexto geográfico. Então, outro exemplo aqui, ó. O uso de biquínis por mulheres perguntado a um brasileiro atualmente. Se você perguntar por um brasileiro qualquer, olha, o que você acha sobre as mulheres usarem biquínis na praia, no clube, né, numa piscina, no local público?
ele diria que é totalmente normal, que na concepção dele não tem nada de errado. Afinal de contas, na nossa cultura, as mulheres usam biquíni. Isso é normal. Mas se a gente perguntar isso, por exemplo, um país muçulmano, né, um pouco mais rígido, possivelmente um homem de lá diria que isso é impróprio, lá as mulheres não podem usar biquíni, né, para se banhar, para ir à praia, enfim. Então, ou seja, existe uma diferença no contexto geográfico. E estamos falando do mesmo ano, tá, gente? Do mesmo momento. Apenas pela diferença cultural de lugares diferentes. Então, ou seja, a gente percebe que essa concepção da moral varia com relação ao tempo e ao lugar, tá? E a gente chega a algumas conclusões lá. Então, podemos observar que a moral varia de um indivíduo para o outro, dependendo do contexto social, histórico ou geográfico, em que esse indivíduo se localiza. Tá? Então, as pessoas pensam de forma diferente, esses conjuntos de condutas e comportamentos variam. E aí, tal fato nos faz pensar sobre a relativização entre certo e errado. Né? Como eu disse no início, o que é certo para mim pode não ser para outra pessoa, o que é errado para mim pode não ser para outra. Logo, né, a gente pode dizer que isso traz uma complexidade e uma vastidão de discussão imensa quando se fala sobre moral, né, sobre moralidade. E aí, como isso é muito vasto, como isso é muito complexo, surge então a necessidade da gente falar sobre ética. Porque a ética vai ser esse campo de estudo, como se fosse uma disciplina que trata o assunto moral, né, que vem para poder permear as discussões relacionadas à moral e outros assuntos. Tá? Então, a gente poderia dizer que moral é a prática do ato acontecendo, passível de julgamento, enquanto a ética é um campo teórico de discussão sobre esse assunto. Tá? Não só esse, mas esse sendo um deles. E aí, se eu só voltar para o não me derrubar de novo, pessoal, olha lá, continuar a chamada. Então, quando a gente fala sobre o que é ética, a gente, né, retoma aqui que ética é uma palavra que vem do grego, né, o ethos, e que significa caráter, né, ou modo de ser de uma pessoa. Então, só na etimologia da palavra a gente já vê aí que tem o comportamento aparecendo, como a pessoa se comporta, né? Mas que também são conjuntos de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, a ética se dedica a estudar esse conjunto de valores morais, que a gente viu que muda ao longo do tempo, que muda de um lugar para o outro, e que é bem versátil. E ele pode ser entendido como a reflexão do indivíduo acerca da moralidade. Então, a ética, como uma disciplina, como um campo teórico, ela se propõe a refletir, a discutir, a pensar sobre a moralidade. Tá? Conceito de alguns autores também, né, para dar uma fundamentação. Então, Arruda diz que ética é o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma mais racional, fundamentada, científica e teórica. Então, a ética está dentro do campo da teoria, da discussão sobre a moralidade, não da prática. Tá? Ela é uma reflexão sobre a moral. Agora, Ramos diz também, ética é a parte da filosofia que estuda a moralidade, o agir humano, né? Quer dizer, considera os atos humanos enquanto são bons ou maus. Tá? Só para a gente ilustrar. E eu trouxe aqui dois acontecimentos, que, né, mesmo para os mais jovens, talvez saibam disso, só para a gente perceber como numa evolução social, a ética e a moral são sempre pauta de discussão, são sempre pensadas, elas são sempre atuais. Então, vou falar aqui sobre o fato de, no Brasil, né, a gente ter a proibição de fumar em lugares fechados. Então, a gente, né, sabe que no Brasil existe uma lei que proíbe que fumantes façam uso do cigarro em ambientes fechados. Porém, pessoal, não foi sempre assim. Então, olha só, dentro de uma concepção moral, né? Então, lá, 30 anos atrás, era permitido, né? Todo lugar que você ia, qualquer pessoa poderia acender um cigarro, independente de ser lugar aberto ou não. Então, você ia para um teatro, para um cinema, as pessoas fumavam dentro do teatro, dentro do cinema, dentro de um salão de eventos, dentro de uma sala de reunião, dentro de uma sala de aula. Isso era permitido. Né? Então, ou seja, e isso era entendido como normal, como correto. Não se via problema, né? A pessoa da época não achava isso errado. Mesmo aqueles que se incomodavam, talvez, com o cheiro do cigarro, com a fumaça, a pessoa não achava que quem estava fumando estava errado. Mas, né, as coisas foram evoluindo, e depois, alguns lugares começaram a colocar algumas plaquinhas, né? Por exemplo, evite fumar. Então, ou seja, no sentido de, olha,
Pode fumar? Pode, mas a gente gostaria que você evitasse. Então começou a aparecer umas plaquinhas, né? Evite fumar neste recinto. Depois de um tempo, né, a nível nacional, em 2011, saiu a lei que proibia, né, o fumo. E aí era muito comum a gente chegar nos lugares próximos à data de 2011, a gente vê uma plaquinha, a gente encontra até hoje, inclusive, né? Mas era muito mais comum a gente ver aquela plaquinha com um cigarrinho aceso e um X cortado dizendo proibido fumar, tá? Hoje em dia, né, isso já está tão disseminado que as pessoas sabem que é proibido, em especial os fumantes, e às vezes a gente já nem encontra sinalização mais. A gente vai em ambientes fechados e já não tem mais aquela plaquinha. Né? Então, ou seja, isso já se incorporou definitivamente ao comportamento humano. Aqui, é claro, estou trazendo dois exemplos que a lei fecha a temática como uma proibição, mas é para ilustrar a vocês como a evolução temporal faz com que essas percepções mudem sobre o que é correto e o que não é, tá? Então, ou seja, atualmente já está muito bem internalizado para todos que fumar em lugares fechados é proibido, e muitos lugares já nem sinalizam mais sobre essa proibição, porque existe uma lei desde 2011 e as pessoas já se habituaram com isso, tá? O mesmo acontece com o uso do cinto de segurança. Então, se a gente pegasse carros aí com mais de 50 anos de fabricação, tinha alguns que nem vinham com cinto de segurança de fábrica. Né? Isso era tão pouco comum que nem se falava do cinto de segurança. Né? Depois, os carros começaram a ser, né, fabricados com cinto de segurança, mas o uso deles era facultado. Muitas pessoas não usavam, né, não se fiscalizava nada sobre isso. Enfim, ele existia, ele estava ali, mas as pessoas da época não tinham o hábito de uso. Depois de 1994, passou a ser obrigatório pela lei do Código Brasileiro de Trânsito, né, o uso, né, do cinto de segurança. Porém, os carros não detinham nenhum equipamento que te lembrava sobre isso. E aí, a partir dessa lei, todo mundo foi incorporando ao seu comportamento a obrigatoriedade do cinto. Tá? Então, quem é dessa época que lembra que o uso era obrigatório, que lembra que as polícias começaram a parar em blitz e multar aqueles que não estavam de cinto, lembra muito bem que era aquela coisa, nossa, tem que pôr o cinto, nossa, preciso colocar o cinto. Isso foi incorporando ao hábito das pessoas a ponto de hoje, né, a grande maioria das pessoas, quando entram no carro, a primeira coisa que faz é puxar o cinto de segurança. E como se já não fosse pouco, os carros já vêm equipados, os mais modernos, com dispositivos que apitam caso você não coloque o cinto de segurança, tá? Ou até mesmo, né, para quem tem criança aí na família, sabe que muitas vezes, né, você entra no carro, às vezes você esquece de pôr o cinto, tem uma criança lá atrás grita, olha, põe o cinto. Né? Então, ou seja, isso já está incorporado, né, a um consenso social, a uma regra social, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se o Nietzsche não derrubou. Não. Então, vamos lá. E aí a gente começa a pensar, né? Por que a ética é atemporal? Então, se a gente está vendo que a moral muda ao longo do tempo, né, eu venho para dizer para vocês que a ética é atemporal. Né? Você falou, Marcelo, mas você não falou que a ética é o estudo da moral, então por que ela é atemporal? Então vamos pensar. Então, apesar da moral apresentar diferenças em relação ao tempo em que os indivíduos se encontram, ou seja, sobre o que é certo e o que é errado, a ética, né, enquanto campo de estudo, ela precisa ser atemporal. Então, a ética, ela se dedica a esta análise. Então, ela, diferente da moral, ela precisa se manter estável ao longo do tempo. Então, olha lá, a necessidade de estudar o comportamento do indivíduo, tentar explicar o conjunto de regras morais de forma técnica e científica é sempre importante. Então, ou seja, mesmo que eu esteja pela via da ética, tentando explicar um acontecimento moral em comparação com tempos distintos ou com países distintos, a minha concepção de análise precisa estar dentro de um padrão que não muda. Então, por isso a ética é atemporal. Diferente da moral, ela não muda ao longo do tempo, tá? E aí, eu quis trazer essa reflexão aqui para a gente finalizar, para plantar uma sementinha em vocês. E aí, efetivamente, na próxima aula, a gente entrar na ética profissional, propriamente dita. E aí, eu gosto muito de uma frase do filósofo Mário Cortella, inclusive, eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem como vídeo complementar, em que ele diz muito sobre isso. Ele diz que as pessoas perguntam para ele, né, como que eu sei se eu estou agindo eticamente? Né? E aí ele fala sobre essas três perguntas, e eu acho ela muito válida.
né? Ele diz que para você dizer que você está tendo uma atitude ética, a resposta sobre quero, devo e posso tem que ser sim para as três. Então, se eu quero, se eu devo e se eu posso, então, muito possivelmente, a sua decisão está dentro de uma concepção ética. Agora, né, muitas vezes a gente quer algo, né, às vezes a gente até deve fazer, mas a gente não pode. Existe uma limitação. Às vezes a gente deve fazer algo, às vezes a gente pode, mas a gente não quer, né? E a gente acaba infringindo algo nosso, próprio. Então, talvez eu esteja sendo antiético comigo mesmo, né? Então, ou seja, para dizer, não, determinada atitude que tomei, né, foi sim para essas três perguntas. Fiz porque queria, porque devia, porque podia. Então, logo, muito possivelmente, essa decisão foi ética, tá? E aí também o Cortella nos lembra dessa frase muito consagrada, que é, né, não estou entrando no aspecto religioso, tá, pessoal, mas é da carta de São Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? E isso esbarra dentro da concepção ética. Paulo, que foi um grande estudioso sobre o aspecto, né, ele entende o seguinte: tudo me é lícito. Então, para você próprio, pode ser que aquilo que você faça não é ilícito. Né? Você não vê problema algum. Mas, às vezes, você não vê, mas para o outro há alguma consequência. E talvez por isso não é conveniente. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá? Então, a partir do momento que estamos inseridos em uma concepção social, a ética nos convida a pensar, a olhar para esse contexto social, a olhar para o outro, né, a sair dessa versão individualista, né, muito comum nos tempos contemporâneos, e entender que atitudes minhas podem afetar a coletividade, ou o próximo, ou o meu vizinho, ou o meu colega de trabalho, enfim. Né? E que mesmo que me pareça possível, mesmo que eu queira, mesmo que eu deva, talvez o fato de, né, interferir em alguém pode ser que não me seja conveniente, pode ser que eu não poderia estar fazendo dessa forma, tá? Então, para deixar essa reflexão mais ampla aí para vocês. E aí, vou tratar aqui só dos princípios éticos fundamentais para a gente já fazer o gancho com a nossa próxima aula, tá bom? Esses princípios éticos, que a gente pode chamar de pilares fundamentais, eles dizem o seguinte, né, que, né, a ética, dentro de um contexto geral, tá, gente, ela tem dois pilares fundamentais, o respeito e a integridade, tá? Esses dois pilares, eles estão relacionados ao comportamento humano, tá? Do que vai ser entendido pelos outros como aceitável ou não, tá? E o mesmo vai valer depois para o ambiente profissional, tá? Mas por que esses pilares são relevantes? Porque quando a gente pensa que todas as atitudes, se estiverem fundamentadas no respeito, eu vou estar pensando no próximo. E uma vez pensando no próximo, muito possivelmente eu vou estar garantindo a harmonia das relações humanas. Então, quando a gente passa a respeitar o outro, seja esse outro quem for, tá? A gente passa a acreditar numa harmonia dessa relação humana. Quando há um desrespeito, muito possivelmente essa harmonia se quebra. As relações humanas passam a ficar fragmentadas. Tá? Já a integridade, ela está muito ligada à conduta honesta, né? A pessoa que é transparente, que é sincera, né? Que não ludibria, né? Que não mente. Então, pensando que as atitudes estão baseadas nesses dois pilares de respeito e integridade, elas muito possivelmente darão resposta a um ato como sendo ético, tá? Deixo minhas referências. Então, vou encerrar aqui a minha apresentação, tá? Depois vocês acessarão a nossa aula 2, onde eu entro mais pontualmente dentro da temática da ética profissional, tá? Mas eu precisava dar essa introdução primeiro sobre o que é a ética numa concepção geral, numa concepção social, numa concepção de comunidade, para depois a gente conseguir entrar na ética profissional, tá? Espero que tenha chegado bem a todos vocês. Aproveitem os materiais e bons estudos.